Hoje vocês vão conhecer gadgets de camping que estão levando as aventuras ao ar livre para outro nível em 2026. São soluções inteligentes, práticas e surpreendentes, pensadas para transformar conforto, segurança e autonomia longe de casa. Em trilhas, acampamentos, viagens longas ou lugares isolados, essas tecnologias mostram como a inovação pode mudar completamente a forma de explorar a natureza, tornando cada experiência mais simples, moderna e eficiente. A Moultrie Edge 2 transforma a vigilância de trilha em observação conectada, combinando câmera, sensor e comunicação móvel em um único equipamento. Sua função é registrar animais selvagens ou monitorar o acampamento sem exigir presença constante no local. A conectividade automática 4G LTE nas principais operadoras dos Estados Unidos permite que as capturas saiam do isolamento físico da floresta e cheguem ao controle pelo aplicativo móvel da Moultrie. A câmera registra fotos de 36 megapixels e vídeos em 1080p HD, criando material visual suficiente para identificar movimento, presença e comportamento com nitidez. O sensor avançado melhora o desempenho em baixa iluminação, condição decisiva porque grande parte da atividade selvagem acontece quando a visão humana falha. O alcance de detecção chega a 30 metros, ampliando a área monitorada sem contato direto. O flash infravermelho invisível para os animais evita perturbar a cena, mantendo o registro mais natural e menos invasivo. Por $100, a Moultrie Edge 2 oferece uma proposta técnica clara: observar sem interromper. Essa é a fronteira mais interessante do produto. A câmera não apenas grava o que passa diante dela, ela cria uma camada de percepção remota sobre o ambiente, permitindo acompanhar eventos que normalmente desapareceriam sem testemunha. Em um acampamento, isso pode significar segurança. Na observação da vida selvagem, pode significar comportamento registrado sem interferência humana direta. O valor está menos no aparelho isolado e mais na extensão dos sentidos que ele oferece. Olhos eletrônicos, alcance programado e transmissão móvel formam uma presença discreta onde a pessoa não está. Quando a natureza é observada sem ser iluminada, perseguida ou interrompida, a tecnologia deixa de dominar a paisagem e passa a escutá-la em silêncio. Dentro de uma barraca, o calor não é apenas incômodo. Ele se acumula, prende o ar e transforma o abrigo em uma cápsula térmica difícil de suportar. O Outer Home Camping Air Conditioner surge para atacar exatamente esse ponto crítico, reduzindo a temperatura em 10 graus Celsius em apenas 5 minutos. Essa velocidade muda a função do equipamento. Não se trata de aliviar lentamente o ambiente, mas de criar uma resposta térmica rápida onde normalmente só existia espera. O compressor GMCC consome menos de 400 watts-hora, mantendo eficiência energética dentro de uma proposta portátil. Com 15 quilos, alça prática e desenho voltado para transporte, o aparelho assume que o conforto externo precisa ser deslocável, não preso a uma instalação fixa. São 4 modos de operação, incluindo modo sono com ruído tão baixo quanto 50 decibéis. Detalhe importante porque a refrigeração perde sentido se troca calor por barulho constante. Em locais com umidade abaixo de 70%, o sistema não exige drenagem, reduzindo manutenção durante o uso. Além disso, também funciona como desumidificador potente, controlando não só a temperatura, mas a sensação física do ar. Por $350, o produto entra em uma categoria que antes parecia improvável para acampamentos: climatização pessoal transportável. O ponto técnico central está na miniaturização de uma função doméstica pesada. Refrigerar uma barraca significa alterar diretamente a fronteira entre ambiente natural e ambiente controlado. A natureza continua ao redor, mas o microclima interno passa a obedecer a outra lógica. Esse tipo de equipamento revela uma mudança silenciosa. Acampar já não significa aceitar todas as condições externas. Significa escolher quais delas ainda fazem parte da experiência
e quais podem ser corrigidas pela engenharia. A Princeton Tech Helix não trata a iluminação como um ponto fixo, mas como um campo ao redor do usuário. Sua proposta é iluminar em 360 graus, criando uma bolha de visibilidade para barracas, mesas, trilhas curtas ou qualquer espaço onde a escuridão transforma objetos simples em obstáculos. O sistema combina LEDs brancos com brilho máximo ajustável e LEDs vermelhos ultra brilhantes, permitindo alternar entre claridade funcional e iluminação menos agressiva aos olhos. O controle por gestos na superfície sensível ao toque elimina botões pequenos, comuns em equipamentos usados com mãos frias, molhadas ou ocupadas. As pernas dobráveis também mostram uma lógica de projeto voltada para uso real. Aberta, a lanterna ganha estabilidade. Fechada, ocupa menos espaço. A remoção do difusor muda o comportamento da luz, saindo de um brilho suave e espalhado para um feixe mais concentrado. Esse detalhe torna o equipamento modular, sem exigir peças complexas. A proteção IPX6 amplia a resistência contra chuva e respingos, condição essencial quando a iluminação precisa funcionar justamente onde o ambiente não colabora. Por $54, a Princeton Tech Helix entrega mais do que uma lanterna comum. Ela reorganiza a relação entre luz, espaço e mobilidade. Em vez de iluminar apenas aquilo que está à frente, cria uma leitura completa do entorno, reduzindo pontos cegos e aumentando a sensação de controle. Essa é a diferença entre enxergar um caminho e tornar um ambiente utilizável. A inovação não está em simplesmente produzir mais brilho, mas em transformar a luz em uma ferramenta ajustável, tátil e espacial. No escuro, tecnologia não precisa parecer avançada. Basta impedir que a noite decida o que ainda pode ser feito. Água limpa é a variável que decide quanto tempo uma permanência ao ar livre pode continuar com segurança. O BKLS BK2000 concentra essa necessidade em um filtro elétrico pequeno, com sistema de purificação em 6 etapas. Dentro dele, uma membrana de ultrafiltração trabalha junto com carvão, ativado à base de coco, formando uma barreira técnica entre a água coletada e o consumo. O equipamento entrega 700 ml de água limpa por minuto, fluxo suficiente para transformar purificação em rotina rápida, não em espera prolongada. A bateria integrada consegue purificar até 168 litros com uma única carga, quantidade indicada para 10 a 15 dias de acampamento. Esse dado revela a escala real do produto. Ele não foi pensado apenas para emergências pontuais, mas para sustentar permanência. Pesando 350 gramas, o filtro preserva a mobilidade e a lanterna de emergência integrada permite coletar água até durante a noite, quando a falta de visibilidade aumenta risco e dificuldade. Por $38, o BKLS BK2000 oferece uma das funções mais críticas de qualquer expedição: transformar recurso disponível em recurso utilizável. A inovação aqui não está apenas na filtragem, mas na autonomia. Energia, purificação, vazão e iluminação aparecem no mesmo corpo, reduzindo dependência de métodos lentos ou equipamentos separados. Em campo, isso muda a relação com rios, lagos ou pontos de coleta. A água deixa de ser apenas uma promessa natural e passa por um processo controlado antes de chegar ao corpo. Essa diferença é silenciosa, mas fundamental. Sem água segura, todo o planejamento desaba. Com purificação portátil, o ambiente externo deixa de ser apenas desafio e começa a se tornar uma fonte administrável. Sobreviver sempre dependeu da água. Agora, depender dela pode ser um pouco menos incerto. No meio de uma trilha longa, de um acampamento isolado ou de uma viagem longe de qualquer banheiro comum, a higiene pode mudar completamente a experiência. Pensando nisso, este vaso sanitário portátil sem uso de água foi criado para oferecer conforto em locais onde a estrutura é limitada.
Em vez de depender de descarga tradicional, ele usa calor para lacrar os resíduos dentro de um saco próprio, reduzindo odores e evitando contato direto com o conteúdo descartado. O processo acontece de forma automática, tornando o uso mais limpo, simples e discreto. A estrutura foi feita para aguentar rotina pesada fora de casa. Suas pernas de aço inoxidável dão firmeza ao equipamento e suportam até 160 quilos, trazendo segurança para diferentes usuários. A bateria interna, com 5.200 mAh, rende de 70 a 100 utilizações por carga, quantidade suficiente para vários dias de viagem, acampamento ou permanência em áreas remotas. O kit acompanha 2 rolos de sacos próprios, cada rolo com capacidade para 30 usos, além de 60 sachês que ajudam a solidificar líquidos e manter o descarte mais prático. Com preço de R$ 730, o produto mira quem busca independência, limpeza e tranquilidade em aventuras, obras, veículos adaptados ou qualquer situação em que água e encanamento não estejam disponíveis. Conforto em acampamento costuma ser tratado como concessão, quase um prêmio depois do esforço. A King Camp Hammock Swinging Camping Chair muda essa lógica ao combinar a leve oscilação de uma rede com o suporte estruturado de uma cadeira. O resultado é um objeto híbrido, feito para suspender o corpo sem abandonar a postura. A estrutura une alumínio e aço, 2 materiais escolhidos para equilibrar resistência e mobilidade, sustentando até 200 quilos sem transformar o transporte em castigo. O encosto ajustável entre 90 e 130 graus permite alternar entre descanso mais ereto e relaxamento profundo, algo importante quando o terreno ao redor não oferece estabilidade, apoio ou superfícies planas. Pesando apenas 4,5 kg, a cadeira dobra em poucos segundos e entra em uma bolsa resistente, o que revela o foco real do projeto. Não apenas oferecer conforto, mas tornar esse conforto transportável. Em vez de depender de árvores, amarrações ou montagem demorada, a sensação de rede passa a existir dentro de uma estrutura própria. O preço de $95 coloca o produto em uma categoria intermediária, onde a promessa não é sobrevivência, mas permanência. Ele não resolve um problema extremo. Resolve uma fricção silenciosa, a dificuldade de descansar bem fora de ambientes planejados para descanso. Essa diferença parece pequena, mas define a experiência ao ar livre. Quando o corpo não precisa lutar contra o chão duro, contra uma cadeira rígida ou contra uma rede sem apoio, a paisagem deixa de ser só cenário e passa a ser habitável. A inovação aqui não está em uma tela, um chip ou um algoritmo. Está em redesenhar a posição humana diante da natureza. Uma cadeira que balança como rede mostra que tecnologia pode ser a engenharia de permanecer confortável onde o ambiente não foi feito para isso. O gelo sempre foi a solução mais simples para conservar alimentos fora de casa, mas também sempre foi uma contagem regressiva. Esse cooler troca esse limite físico por refrigeração ativa, criando um equipamento que opera sem nenhum cubo de gelo. O sistema mantém temperaturas entre 20 graus negativos e 20 graus Celsius, cobrindo tanto congelamento quanto resfriamento controlado. Mais importante, consegue gelar o conteúdo em apenas 15 minutos com resfriamento rápido e uniforme. Essa velocidade muda a função do equipamento. Ele deixa de ser uma caixa térmica passiva e se torna uma geladeira móvel, alimentada por energia própria. As 2 baterias de 288 Wh permitem mais de 4 dias de funcionamento, mantendo 4 graus Celsius, sem recarga. Para um acampamento prolongado, isso significa menos dependência de mercados, gelo derretido ou improvisos com água acumulada no fundo. O aparelho ainda aceita 4 formas diferentes de alimentação, incluindo painel solar de 100 watts, o que amplia sua autonomia em lugares onde a rede elétrica não existe. Rodas de 15 centímetros e alça telescópica revelam outro detalhe importante. Peso e deslocamento foram tratados como parte do projeto.
porque refrigeração portátil só funciona de verdade se puder acompanhar o terreno. O preço de $800 mostra que não se trata de um acessório comum, mas de uma peça de infraestrutura móvel. A tecnologia central aqui é independência térmica. Alimentos, bebidas e itens sensíveis deixam de estar presos ao tempo de derretimento do gelo e passam a depender de uma arquitetura energética planejada. Em termos práticos, isso transforma a logística externa. A refrigeração deixa de ser uma corrida contra o calor e vira uma condição estável. Quando até o frio pode ser transportado por dias, o acampamento se aproxima menos da sobrevivência e mais de um habitat desenhado pela engenharia. Uma fogueira sempre foi calor, luz e improviso, mas a Vivo Folding Campfire Grill transforma essa base primitiva em uma superfície de preparo organizada. A proposta é simples e precisa: abrir uma grelha quadrada sobre as brasas e criar 2 zonas de cozimento no mesmo equipamento. De um lado, uma área em tela permite o contato direto com o calor ascendente. Do outro, uma chapa sólida amplia o controle sobre alimentos menores, líquidos ou ingredientes que exigem estabilidade. Essa divisão reduz a dependência de panelas extras e torna a fogueira menos caótica. A construção em aço reforçado, protegida por revestimento próprio, suporta até 300 graus Celsius, temperatura suficiente para lidar com o ambiente agressivo de uma chama aberta. A malha em formato de diamante distribui o calor de maneira mais uniforme e impede que pequenos pedaços de legumes ou frutos do mar caiam no fogo. Um detalhe aparentemente simples, mas decisivo quando cada ingrediente transportado tem valor. O custo de $30 torna o objeto acessível, porém, sua função é maior do que o preço sugere. Ele pega uma prática antiga, cozinhar sobre brasas, e aplica uma lógica de controle: área, distribuição térmica, retenção de alimento e portabilidade. Não há eletrônica, bateria ou sensor. Ainda assim, existe tecnologia no desenho. O metal dobrável organiza o fogo sem domesticar completamente sua força. Em acampamentos, isso significa transformar uma fogueira irregular em uma cozinha funcional, capaz de receber diferentes alimentos ao mesmo tempo. A inovação aqui é quase invisível porque parece familiar, mas quando a chama deixa de ser apenas risco e passa a ser ferramenta precisa, o acampamento muda de natureza. O fogo continua antigo. A forma de usá-lo, porém, fica muito mais inteligente. Entre brasas e aço, a precisão nasce sem apagar o caráter selvagem da experiência ao ar livre. Dormir no chão sempre foi uma das partes menos românticas da vida ao ar livre. O Ela Gear Camping Sleeping Pad tenta resolver essa tensão sem transformar o descanso em uma carga volumosa. Seu design em hexafoam combina espuma leve e respirável com câmaras de ar, criando uma estrutura híbrida entre acolhimento e sustentação. A espuma oferece contato mais estável com o corpo, enquanto o ar distribui pressão e reduz a sensação direta do solo. A bomba integrada infla o colchão em apenas 45 segundos, eliminando o esforço manual e acelerando a montagem do abrigo. Na hora de desmontar, a válvula de dupla camada permite esvaziamento rápido, detalhe importante porque guardar equipamentos molhados, cansados ou em pouca luz costuma ser mais difícil do que montá-los. O colchão pesa 50% menos do que modelos tradicionais de espuma viscoelástica e pode ser comprimido até 1/3 do tamanho original. Essa redução altera a equação central do acampamento: conforto contra volume. Normalmente, quanto melhor o descanso, maior o peso transportado. Aqui, a proposta é quebrar essa troca, mantendo maciez, ventilação e praticidade em uma peça mais eficiente. Por $60, o Ela Gear Camping Sleeping Pad se posiciona como uma solução intermediária entre o isolamento básico e o conforto pesado. Sua importância técnica está no desenho da superfície que separa o corpo do terreno. Poucos centímetros podem definir a diferença entre recuperação e exaustão. Em viagens longas, essa diferença se acumula. O corpo acorda melhor,
O deslocamento rende mais e a experiência deixa de ser uma sequência de resistências físicas. Às vezes, a tecnologia mais decisiva não é a que chama a atenção durante o dia, é a que permite atravessar a noite sem lembrar do chão. Tomar banho longe de qualquer banheiro deixou de ser improviso e virou uma operação portátil de engenharia simples. O Wadeyo Portable Shower parte de uma ideia direta: transformar um reservatório qualquer em uma ducha funcional, com controle visual e autonomia suficiente para atravessar uma rotina inteira fora de casa. A bateria de 6.000 mAh sustenta até 3 horas completas de uso, enquanto o motor interno bombeia até 6 litros de água por minuto, criando um fluxo constante, mais próximo de um banho real do que de uma solução emergencial. O visor LED revela 2 dados essenciais: carga e temperatura da água, reduzindo tentativa, erro e desconforto. Em campo, isso muda a lógica do equipamento. Não é apenas uma bomba elétrica pequena. É um sistema compacto de higiene, monitoramento e iluminação, porque os 6 LEDs integrados também funcionam como lanterna, com 4 modos de brilho. A mesma peça que entrega a água também ajuda a enxergar o ambiente ao redor. O preço, $34, coloca essa tecnologia em uma faixa quase casual, mas o impacto prático é maior do que parece. Em acampamentos, viagens longas, trilhas ou situações onde a infraestrutura desaparece, o banho deixa de depender de sorte. A água continua vindo de fora, mas a pressão, a leitura de temperatura e a luz passam a estar dentro do controle do usuário. O detalhe mais interessante está justamente nessa combinação: energia armazenada, bombeamento contínuo e informação instantânea. Nada soa futurista isoladamente. Mas quando tudo cabe em um objeto portátil, o cotidiano muda de escala. Às vezes, inovação não é criar algo grandioso. É pegar uma necessidade básica e torná-la tecnicamente confiável, onde antes havia apenas improviso. E nesse ponto, conforto deixa de ser luxo para se tornar uma pequena infraestrutura pessoal levada na mochila sob céu aberto. No fim, esses gadgets mostram que acampar em 2026 não significa abrir mão de conforto, praticidade ou segurança. A tecnologia está chegando cada vez mais perto da natureza, criando soluções que facilitam a vida em lugares remotos e tornam cada aventura mais inteligente. Seja para descansar melhor, cozinhar, iluminar, carregar equipamentos ou manter a higiene, essas inovações provam que o futuro do camping já começou.